Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula que vai tratar sobre insumos farmacêuticos ativos sob o foco regulatório. Meu nome é Fernanda França e atualmente eu estou como coordenadora da Visanculane. E para quem não conhece, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Visanculane. Então, a Visanculane, ela é o braço educacional da Visanco e possui vários cursos voltados para a área de vigilância sanitária, assuntos regulatórios, cursos online, presenciais e todos com bastante qualidade e muito atualizados em relação à legislação atual da Anvisa. E hoje não seria diferente, né? Nós vamos ter uma aula maravilhosa sobre IFAs, sob o foco regulatório e todas as atualizações que foram publicadas com a professora Isabela Moreira. Então, eu gostaria de te agradecer, Isabela, pela presença, pela sua disponibilidade para dar essa aula gratuita, para que as pessoas possam conhecer mais sobre os IFAs e também mais sobre a qualidade dos nossos cursos da Visanculane. Então, muito obrigada, Isabela, pela sua disponibilidade e eu deixo a palavra com você. Olá, pessoal, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com vocês e hoje nós iremos ter um webinar relacionado aos insumos farmacêuticos ativos sob o foco regulatório. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu me chamo Isabela Moreira, sou especialista em assuntos regulatórios, sou graduada em farmácia pela Universidade Federal de Goiás e também especialista em assuntos regulatórios. A minha experiência profissional ela é consolidada na indústria farmacêutica, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Tenho experiência na análise técnica de Drug Master File, nosso DMF, ou nosso DIFA, e experiência também com solicitações de CADIFA, CBPF e processo de análise otimizada. Então, para começarmos esse webinar, eu dividi toda a nossa aula em 4 módulos. Então, inicialmente, nós iremos falar sobre a introdução do insumo farmacêutico ativo. Em seguida, iremos entender o marco regulatório dos insumos farmacêuticos ativos. No módulo 3, iremos falar um pouco sobre a introdução ao dossiê do insumo farmacêutico ativo, o nosso DIFA. E, por fim, no módulo 4, iremos falar sobre o registro e certificação do IFA. Antes de começar, trouxe para vocês alguns termos que são bastante usados na rotina diária da área de assuntos regulatórios, que está relacionada com o insumo farmacêutico ativo. Então, para começar, é necessário entender o que é o DIFA. O significado da sigla DIFA significa Dossiê do Insumo Farmacêutico Ativo, que trata-se de um conjunto de documentos administrativos e qualidade de um IFA. O detentor do DIFA é a empresa responsável por todo o processo de fabricação do IFA, desde a introdução do material de partida, que detém o conhecimento completo da produção. A CADIFA significa Carta de Adequação do Dossiê do IFA. É um instrumento administrativo que atesta a adequação do DIFA à RDC 359 de 2020. O detentor da CADIFA é o detentor do DIFA após concessão da CADIFA. O fabricante do IFA são todos os estabelecimentos envolvidos na fabricação do IFA, desde a introdução do material de partida. CBPF significa Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Ele é um documento emitido pela Anvisa, que atesta que determinado estabelecimento cumpre com os requisitos técnicos de boas práticas de fabricação que estão disponíveis na legislação em vigor e que são necessários para a comercialização do produto. Então, nesse módulo 1, vou trazer para vocês um conhecimento introdutório sobre o insumo farmacêutico ativo, para a gente aprofundar aí nos outros temas que serão abordados durante esse webinar. Então, inicialmente, é necessário a gente definir o que é um insumo farmacêutico ativo. A RDC 359 de 2020, que institui o dossiê do insumo farmacêutico ativo, o nosso DIFA, e a Carta da Adequação de Dossiê do Insumo Farmacêutico Ativo, que seria a CADIFA, dispõe que o insumo farmacêutico ativo, ele é qualquer substância introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando administrada em um paciente, atua como ingrediente ativo, podendo exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, tratamento ou prevenção de uma doença, podendo ainda afetar a estrutura e funcionamento do organismo humano. Então, voltando lá na época da nossa graduação, durante as nossas aulas de farmacologia, o que seria então esse conceito
de exercer uma atividade farmacológica. Então, significa que o IFA, ele é responsável por realizar ações e efeitos dentro dos nossos medicamentos, que são os nossos fármacos, sobre o organismo, visando compreender como eles são absorvidos, distribuídos, transformados e eliminados, além de estudar suas aplicações para prevenir ou tratar doenças. Então, para ilustrar esse conceito, eu trouxe dois exemplos que são bastante conhecidos por nós. Por exemplo, o paracetamol. O paracetamol, ele tem uma ação farmacológica, analgésica e antipirética, ou seja, ele alivia a dor e reduz a febre. Então, a atividade farmacológica do IFA seria aliviar a dor e reduzir a febre. A losartana, ela tem ação farmacológica antagonista dos receptores de angiotensina 2, e ela é utilizada para controlar e diminuir a pressão arterial. Então, quando nós pensamos nos IFAs, nós temos que entender que eles são classificados quanto à sua forma de obtenção. Então, nós temos os IFAs que são sintéticos, que são obtidos a partir da síntese química. Em outras palavras, é um composto químico produzido em um laboratório. Nós temos os IFAs semissintéticos, que é um insumo farmacêutico ativo obtido a partir do material de partida ou insumo intermediário de origem biológica proveniente de fermentação ou extração vegetal que tenha tido alteração química. Nós temos os IFAs vegetais, também conhecidos como IFA-V, que são os insumos farmacêuticos ativos obtidos a partir da planta medicinal, droga vegetal ou derivado vegetal, exceto suas substâncias isoladas. Temos os insumos biológicos, que são aqueles obtidos a partir de materiais de partida de origem biológica, e nós temos os insumos farmacêuticos ativos atípicos, que são os recipientes, os insumos da indústria alimentícia ou cosméticas, que são utilizados na indústria farmacêutica como insumo farmacêutico ativo. Então, para ilustrar todas essas definições que eu trouxe para vocês relacionadas aos IFAs, eu trouxe 4 medicamentos para a gente, então, classificar a origem desses insumos farmacêuticos ativos. Então, começando pelo SPEC. Na formulação do SPEC, são utilizados 4 insumos. 2 deles são considerados insumos farmacêuticos ativos, que são o iodeto de potássio e o benzoato de sódio. Então, para melhorar, a nossa fixação e ajudar no entendimento, um insumo farmacêutico ativo atípico é aquele IFA que não vai ter uma ação farmacológica no medicamento, mas ele tem uma característica importante ali na formulação. Por muitas vezes, eles são utilizados para fazer ajuste de pH, auxiliar na estabilidade do medicamento, dentre outras funções. Temos um exemplo também do Ozempic, que está sendo bastante falado ultimamente, as canetas emagrecedoras. O IFA do Ozempic é a semaglutida. A semaglutida é um IFA biológico. Trouxe para vocês também aqui o paracetamol, que é um exemplo de IFA sintético, e como exemplo de um IFA vegetal, a passiflora incarnata, que é utilizada na formulação do medicamento Ciacal. Então, pensando em todos esses conceitos, nós conseguimos entender o porquê esses insumos farmacêuticos eles são tão importantes, tanto na indústria farmacêutica quanto no nosso dia a dia. Então, pensando assim nesses requisitos, o IFA ele é responsável pela atividade terapêutica, ou seja, o IFA é aquela substância que confere ao medicamento sua ação farmacológica. Ele é o componente ativo que viabiliza a indicação terapêutica. Isso vai em harmonia com aquilo que eu trouxe para vocês lá no início, que foi o exemplo daqueles 2 medicamentos, paracetamol e a losartana. Então, o IFA, o nosso fármaco, é o que possui ação terapêutica dentro do nosso medicamento. Além disso, o IFA, ele é o fator determinante para a eficácia e segurança do medicamento. Então, qualquer impureza ou alteração no perfil do IFA pode comprometer a eficácia, como diminuir a sua biodisponibilidade, ou gerar efeitos tóxicos não desejados. O que seria isso? Pensando num perfil de impurezas de um IFA, quando nós estamos trabalhando com o fabricante, dentro do seu DIFA, ele dispõe de uma seção chamada seção de impurezas. Dentro dessa seção, ele traz todas as características de possíveis impurezas que podem vir a ocorrer durante a sua fabricação ou durante o seu estudo de estabilidade. Pensando nisso, algumas dessas impurezas,
elas podem ser classificadas como impurezas mutagênicas ou elas podem ser impurezas da classe de nitrosaminas. Então, é necessário avaliar esse conceito tóxico das impurezas, porque pode ser um fator determinante na produção final do nosso medicamento. Além disso, pequenas mudanças na síntese, na forma polimórfica desse IFA, afeta diretamente atributos físico-químicos do medicamento, por exemplo, a solubilidade. Além disso, o IFA ele é determinante nos custos do desenvolvimento da cadeia produtiva do medicamento. Então, para contextualizar, quando nós pensamos no desenvolvimento de um medicamento, a chave principal desse desenvolvimento é o nosso insumo farmacêutico ativo. E ele representa entre 40% e 70% dos custos da fabricação desses medicamentos, pelo fato da maioria desses insumos serem importados, especialmente da China e Índia. Então, por esse motivo, é de extrema importância, durante a análise da viabilidade econômica, levantar todos os custos que estão envolvidos relacionados ao IFA. O seu preço em si, os valores das importações, todas as formas que vão ser feitas os desembaraços aduaneiros, porque isso vai impactar diretamente no medicamento e vai impactar também no paciente, quando esse medicamento for aprovado e estiver disponível nas farmácias e drogarias para compra. O IFA ele é também essencial para a regulamentação sanitária. O registro e o cadastro de IFAs junto à Anvisa garantem rastreabilidade, controle sanitário, harmonização com normas internacionais e permitem monitorar alterações pós-registro que possam impactar no medicamento. Pensando no âmbito da garantia da qualidade, controle de qualidade e na segurança regulatória, a produção dos IFAs, elas seguem rigorosos padrões de boas práticas de fabricação, conforme exigências das agências como FDA, EMA, Anvisa, e a integridade do IFA é essencial para assegurar que o medicamento seja seguro e eficaz. Por fim, pensando então na cadeia de suprimentos e nessa segurança sanitária, a disponibilidade global de medicamentos depende fortemente dos fabricantes de insumos farmacêuticos ativos, que eles estão predominantemente localizados na Índia e na China. Qualquer falha produtiva, problema de qualidade ou interrupção logística pode causar escassez de medicamentos essenciais. Então, uma dica em relação a esse item é que sempre que nós vamos trabalhar com insumos farmacêuticos ativos, a depender da estratégia da empresa, é importante nós termos 2 fabricantes para o mesmo IFA e 2 fabricantes de regiões diferentes. Por exemplo, eu tenho um fabricante X, que está na China, e tenho um fabricante Y, que está na Índia. E eles são responsáveis pela fabricação de um mesmo IFA. E eu tenho o registro na Anvisa desses 2 fabricantes. Porém, o meu fabricante X lá na Índia, na China, a sua fábrica pegou fogo. Então, se eu não tivesse meu fabricante Y já registrado na Anvisa, isso iria acarretar em um possível desabastecimento, porque o meu único fabricante que eu teria registrado, ele não conseguiria me entregar esse insumo farmacêutico ativo para a gente prosseguir com a fabricação dos lotes que já estavam nos cronogramas da empresa. Então, é sempre importante ter essas estratégias junto com o time de compras, com o time de PCP, com o time de desenvolvimento e de produção. Além disso, os IFAs, eles impactam em diversas áreas, pensando assim na dinâmica da indústria farmacêutica. Então, quando nós pensamos na área de assuntos regulatórios ou no setor de DMF, algumas empresas possuem essa divisão, o IFA, ele impacta diretamente nesse fluxo regulatório. O que seria isso? Seria fazer essa avaliação técnica da documentação do fabricante, seja para registro ou pós-registro, verificar as adequações que sejam necessárias e que atendam às resoluções vigentes e fazer essa interface entre empresa, fabricante do IFA, para depois fazer, então, o envio dessas informações à Anvisa. Além disso, o setor de assuntos regulatórios é de extrema importância, pois ele pode ser o primeiro a receber a notícia sobre uma possível descontinuação do IFA, e isso impacta diretamente a fabricação do medicamento. E, além disso, tratando-se de IFAs com registros muito antigos, os IFAs que nós chamamos de IFAs de legado, pode ser que haja uma dificuldade de enquadramento, considerando a legislação atual.
Além disso, os IFAs impactam diretamente no setor de desenvolvimento analítico, que é o setor responsável por fazer o desenvolvimento de metodologias analíticas. Então, se o fabricante faz uma alteração ali na sua rota de síntese que impacta no seu perfil de impureza, né, gerou a necessidade de controlar uma nova impureza, o setor de desenvolvimento analítico é responsável por fazer uma nova metodologia ou redesenvolver o método utilizado. É necessário, talvez, né, fazer a análise ou a inclusão de testes de toxicidade e também aquele alerta, né, para as nitrosaminas. Nós tivemos um boom de nitrosaminas em 2019 relacionados aos IFAs, principalmente a classe das artanas, e isso impactou diretamente ao setor de desenvolvimento analítico, que foi responsável aí por desenvolver os métodos de identificação dessas possíveis impurezas de origem nitrosamínicas. Pensando no desenvolvimento farmacotécnico, né, que é a área responsável por fazer a formulação do medicamento, pensando ali em variações de tamanho de partícula e polimorfismo, são atributos que impactam diretamente na processabilidade do medicamento. Em aspectos físico-químicos, impactam também numa possível bioequivalência, dissolução e estabilidade. Pensando ali na parte da garantia da qualidade, na qualificação dos fornecedores, há necessidade da realização de inspeção nos sites de fabricação, como, por exemplo, sites de intermediários. Então, ele é o setor responsável ali por fazer as auditorias, por inspecionar aquele fabricante quanto às suas boas práticas de fabricação. E, por fim, pensando na área comercial, que seria a área de suprimentos, o novo marco regulatório, que nós iremos discutir no próximo módulo, gerou a necessidade de novas negociações. Pelo fato do fabricante ter que adequar a sua documentação a uma nova resolução, pode ser que gerou uma necessidade de fazer novas validações, e com essas novas validações, novos testes e novos custos foram necessários. E isso impacta diretamente no nosso insumo farmacêutico ativo final. Então, neste módulo 2, vamos falar sobre o marco regulatório dos insumos farmacêuticos ativos. O que seria, então, esse marco regulatório de IFAs aqui no Brasil? O marco regulatório, ele representa um conjunto de normas técnicas e sanitárias que foram criadas para regular, fiscalizar e garantir a qualidade dos IFAs utilizados na fabricação de medicamentos no país. Esse marco se consolidou entre os anos de 2019 e 2020, com a publicação de 3 principais RDCs pela Anvisa, e surgiu com resposta à necessidade de fortalecimento do controle sanitário sobre os insumos farmacêuticos ativos, aumentar a rastreabilidade e a transparência regulatória e alinhar o Brasil aos padrões internacionais. Então, dentro desse marco regulatório de IFA, a Anvisa estabeleceu 3 novas RDCs, sendo a RDC 359 de 2020, que é uma resolução direcionada para o detentor do DIFA e medicamento, onde institui o DIFA, institui a CADIFA, tipos de submissão do DIFA e fluxo, ciclo de vida do DIFA e suspensão e cancelamento. A RDC 361 de 2020, ela é direcionada para o detentor do medicamento, pois ela alterou as RDCs 200, antiga resolução de registro, e a RDC 73 de 2016, que é a RDC de pós-registro. A RDC 362 de 2020, ela define critérios para o certificado de boas práticas de fabricação que são relacionados aos estabelecimentos internacionais dos fabricantes de IFAs. Dentro dessa RDC, tem todas as documentações do peticionamento e os tipos de concessão desses certificados. Então, agora nós vamos falar individualmente de cada RDC, que eu mencionei anteriormente, vamos entender alguns termos e a sua aplicabilidade. Então, vamos começar pela RDC 359 de 2020, que institui o DIFA e a CADIFA. Então, novamente, para fixar o que seria o DIFA. O DIFA trata-se do conjunto de documentos administrativos e de qualidade de insumo farmacêutico ativo, e ele abrange informações sobre fabricação, controle de qualidade, especificações e estudo de estabilidade. A CADIFA é a Carta de Adequação do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo,
ela atesta a conformidade do DIFA com os requisitos da RDC 359 de 2020 e é necessária para o registro ou pós-registro de medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares. Essa RDC ela é aplicável a medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares e não se aplica a IFAs atípicos ou utilizados em produtos biológicos, fitoterápicos ou medicamentos específicos. Por isso é muito importante, quando nós começamos, né, o desenvolvimento de um projeto ou de um pós-registro, entender a origem desse IFA, para a gente entender ali se a RDC 359 é aplicável ou não ao insumo que nós estamos trabalhando. A RDC 361 de 2020 promoveu alterações nas RDCs 200 de 2017 e 73 de 2016. Ela foi publicada em 1º de abril de 2020 e em relação à RDC 200 de 2017, a RDC 361 alterou esta norma para incluir a exigência da CADIFA como parte da documentação necessária para o registro de medicamentos. A RDC 73 de 2016, que é uma resolução que trata das alterações pós-registro de medicamentos, também sofreu modificações em relação à RDC 361 de 2020 para incorporar a necessidade da submissão do DIFA nas petições de mudanças pós-registro, além de estabelecer prazos e fluxos para análise dessas mudanças. Então, de uma maneira geral, essas alterações, elas visam integrar o processo de avaliação de qualidade dos IFAs ao ciclo de vida dos medicamentos, garantindo maior controle e rastreabilidade. A RDC 361 de 2020, ela teve, então, como objetivos integrar a avaliação dos IFAs, estabelecer requisitos técnicos, informações sobre fabricação, controle de qualidade e especificações do IFA, garantir conformidade regulatória, assegurando que os IFAs utilizados na fabricação de medicamentos atendem a padrões exigidos pela Anvisa por meio da certificação de boas práticas de fabricação, e, por fim, padronizar procedimentos, que seria, então, promover essa harmonização para a submissão e análise dos documentos que são relacionados aos IFAs. A RDC 361 de 2020, ela é aplicável a medicamentos novos, inovadores, genéricos e similares. Para os IFAs, ela abrange todos os IFAs que são utilizados na fabricação destes medicamentos. Então, a resolução que estabelece que a concessão de registro do medicamento está condicionada à apresentação da CADIFA válida e à certificação de boas práticas de fabricação do IFA. A RDC 362 de 2020 dispõe das informações relacionadas à inspeção de boas práticas de fabricação. Então, essa resolução, ela veio como um contexto da globalização dessa cadeia farmacêutica. Por quê? Boa parte desses insumos que são usados aqui no Brasil, eles são produzidos em outros países. Então, se faz necessário ter um controle sanitário eficaz desses insumos, que garantem que eles atendam aos padrões brasileiros de qualidade e segurança. Além disso, promover uma harmonização com diretrizes de organizações internacionais, como PICS, OMS e ICH. A RDC 362 de 2020, ela define critérios técnicos e regulatórios para emissão do CBPF a fabricantes internacionais de IFAs, institui um programa de inspeção sanitária internacional coordenado pela Anvisa, com avaliação documental e ou uma inspeção in loco quando necessário. Permite também o reconhecimento de certificações emitidas por autoridades sanitárias estrangeiras com acordos de confiança mútua. Então, quando nós falamos aqui confiança mútua, nós estamos falando do reliance regulatório, que é um tópico que está sendo bastante discutido, né, durante as reuniões da Anvisa, os encontros com a Sindusfarma. A Anvisa, então, ela vem realmente promovendo esses acordos de confiança mútua com outras autoridades internacionais. Então, chegamos no nosso módulo 3, que diz a respeito sobre a introdução ao dossiê do insumo farmacêutico ativo. Então, nós já entendemos o que é o IFA, a sua importância, em que contexto ali, né, no dia a dia da indústria farmacêutica ele está inserido e no nosso cotidiano. Entendemos também
as principais resoluções que foram do marco regulatório de IFA, que está relacionada a CADIFA, CBPF, registro, pós-registro e CBPF. Então, agora nós vamos entender como essas informações relacionadas ao IFA, elas são disponibilizadas, então, para a agência. Então, antes de começar, eu trago aqui um ponto muito importante relacionado ao ICHM4. Então, antes de falar, né, sobre o guia da Anvisa, queria contextualizar um pouco internacionalmente como isso surgiu. O ICHM4, ele é um conjunto de diretrizes desenvolvidas pelo ICH, que descreve a estrutura e conteúdo harmonizado do CTD. CTD nada mais é do que documento comum técnico. Então, ele segue um padrão para submissão de dossiê regulatório de medicamentos para uma agência reguladora. Então, antes do M4, cada país ele tinha o seu formato para ser feita a submissão desse dossiê. Então, isso gerava um enorme retrabalho, custos elevados e atrasos na disponibilidade de medicamentos. Então, com a publicação do ICHM4 no início dos anos 2000, houve aí, então, a uniformização da estrutura desses dossiês, independente do país. Então, pensando nisso, com essa, né, harmonização de informações, facilitou a submissão simultânea em múltiplos países. Algumas indústrias farmacêuticas multinacionais trabalham com o registro de um mesmo medicamento em diferentes países. Por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Europa. Então, você consegue ter uma documentação técnica comum para diferentes países e consegue fazer essa submissão de uma maneira mais otimizada, reduzindo, então, tempo e custos do desenvolvimento regulatório. Além disso, ajuda na comparação técnica entre as agências e aumenta a transparência e eficiência no processo de avaliação dos medicamentos. Então, para contextualizar, né, o que seria, então, esse CTD, esse formato CTD, trouxe aqui para vocês esse esquema que está disponível dentro do ICHM4, também dentro do site da FDA e da Anvisa, e pode ser consultado. Então, o formato CTD ele é dividido em 5 módulos, sendo o módulo 1 um módulo regional, ele não faz parte do CTD, porque ele é um módulo que ele precisa ser atualizado, dependendo da região da sua submissão. Então, se eu vou submeter o meu registro aqui no Brasil, eu preciso encaminhar as informações que são solicitadas pela Anvisa. Se eu vou submeter meu registro nos Estados Unidos, são enviadas as documentações de submissão para o FDA. Então, pensando aqui nos módulos que são comuns dentro do CTD, nós temos o módulo 2, que é o módulo do resumo geral da qualidade. Então, dentro desse módulo, é enviado um overview geral da qualidade, os overview relacionados aos ensaios não clínicos e clínicos. Nós temos o módulo 3, que é o módulo da qualidade. Dentro desse módulo são enviados os documentos relacionados ao IFA e ao nosso medicamento. Nós temos o módulo 4, que são os reports relacionados aos estudos não clínicos, e nós temos o módulo 5, que trata-se dos reports relacionados aos estudos clínicos. O nosso módulo 3 é um módulo onde nós descrevemos realmente esse processo de fabricação. Então, pensando assim, né, de uma maneira global, sempre que nós estamos falando de IFA, nós referenciamos como drug substance, e quando nós estamos falando do medicamento, do nosso produto terminado, nós falamos drug product. Então, como é feita essa organização dessa documentação segundo o guia da Anvisa? Dentro do módulo 1, são enviadas as informações administrativas, são aquelas informações regionais. Então, relacionadas aos IFAs, nós encaminhamos as documentações administrativas que são requeridas pela RDC 359 de 2020. Então, os documentos administrativos necessários para a solicitação de CADIFA são o formulário de petição e seus anexos quando couber, que seria a carta de autorização, a declaração do fabricante comprometendo-se em informar o detentor do DIFA de qualquer mudança realizada para que o DIFA enviado à Anvisa possa ser atualizado, declaração do fabricante que segue, né, as boas práticas de fabricação,
declaração de disposição a ser inspecionado, declaração sobre a utilização ou não de materiais de origem humana ou animal, incluindo materiais de risco para encefalopatia espongiforme transmissível. Aí eu queria fazer um adendo em relação a esse item. Quando nós falamos encefalopatia espongiforme transmissível, nós estamos falando daquela doença que é popularmente conhecida como doença da vaca louca. Então, quando o fabricante ele não utiliza nenhum material de origem humana ou animal, ele pode encaminhar uma simples declaração atestando que o seu IFA ele não dispõe, né, de utilização desses materiais, portanto, não há risco para transmissão de TSE/BSE. Além disso, o fabricante precisa apresentar uma declaração de compromisso de fornecimento de amostras, se solicitado pela Anvisa, declaração dos compromissos do detentor do DIFA e uma tabela comparativa. O módulo 3, ele é um resumo geral da qualidade. Então, para os DIFAs, o módulo 2 deve conter os resultados, né, da qualidade do IFA e seu formato, organização e granularidade devem atender ao disposto no anexo 2 do guia 24 de 2019. A sua submissão é opcional, então, dependendo, né, da estratégia da empresa, da estratégia do setor regulado, não se faz necessário enviar essas informações do módulo 2 relacionadas ao DIFA. Não é um item que, se você deixar de enviar, causa indeferimento sumário, porque essa é uma informação que está disponível no guia da Anvisa. No módulo 3, que é o nosso módulo da qualidade, nós apresentamos os documentos com as informações sobre a qualidade do IFA, conforme requisitado na RDC 359 de 2020. Seu formato, organização e granularidade devem atender ao disposto no guia 24 de 2019. Então, pensando nisso, agora que nós já entendemos que o CTD é dividido por módulos, o nosso DIFA ele deve ser incluído no módulo 3, que é o módulo da qualidade, que é a seção 3.2.S, a seção da substância ativa, conhecida internacionalmente como drug substance. Então, quando nós pensamos no DIFA, nós temos que lembrar que o DIFA ele é dividido em duas partes, a parte aberta e a parte restrita. A parte aberta é a parte do dossiê que vai conter informações gerais, especificações, métodos analíticos, estabilidade, dados do controle de qualidade, e são as informações que são enviadas para a empresa que vai registrar o medicamento e para a Anvisa. Pensando ali na parte restrita, a parte fechada do DMF, o fabricante do IFA, ele apresenta os detalhes que são confidenciais sobre o processo de fabricação, seus controles internos e matérias-primas críticas. E essas informações, elas são repassadas somente para a agência reguladora, pois, né, dentro dessas sessões, dentro dessas informações, há informações que são de segredos industriais. Vale ressaltar aqui que, por mais que essas informações nelas sejam da parte fechada, o fabricante do IFA não pode deixar formar nenhum tipo de lacuna na sua parte aberta que impeça a sua avaliação ou que venha a surgir dúvidas. Então, ele precisa ter ali na parte aberta uma descrição completa de todas as subseções do DIFA, de uma maneira que você entenda, desde as informações gerais até o seu tempo de estabilidade. E as informações, elas precisam fazer sentido, elas precisam estar harmonizadas. Então, pensando aqui no DIFA, né, na estrutura de um DIFA, nós já sabemos que ele está dentro da seção 3.2.S do CTD, e ele também é dividido em subseções. Então, por exemplo, nós temos a seção 3.2.S.1, que é uma seção relacionada às informações gerais desse IFA. Então, nós vamos encontrar informações relacionadas à nomenclatura, estrutura, propriedades gerais. E elas são embasadas pelo ICHM4 e pelo ICHQ6A. Nós temos a subseção 3.2.S.2, que é a seção de fabricação. Nós vamos encontrar tanto informações da parte aberta, quanto informações da parte restrita. E todas elas são embasadas pelo ICHM4, ICHQ11 e ICHQ7.
Na seção de caracterização, que é a seção 3.2.S.3, nós temos uma seção de extrema importância, que é a seção de impurezas. Dentro dessa seção, o fabricante ele precisa trazer um racional técnico bastante bem fundamentado, né, trazendo ali a sua rota de síntese, trazendo o seu estudo de estabilidade, seu perfil de degradação, porque é dentro dessa seção que nós vamos verificar se as impurezas que estão previstas na estabilidade e se o meu resultado de estabilidade está em consonância com o que o fabricante apresentou. E é uma seção que ela é bastante, como eu posso dizer, a Anvisa, ela requer bastante dessa seção. Então, constantemente, os detentores do DIFA vêm recebendo exigências para complementar os estudos e as informações que foram descritas ali. Então, essa seção, ela é bem fundamentada, baseando em guidelines internacionais, como, por exemplo, ICHQ-3A, ICHQ-3C, ICHQ-3D, ICHM7 e ICHQ-6A. A seção de controle de qualidade, que é a seção 3.2.S.4, ela estabelece as informações relacionadas à especificação, método analítico, validação, análise de lotes, justificativa da especificação. Essa seção ela é bastante importante para o setor de desenvolvimento analítico, porque eles se baseiam ali, né, na metodologia do fabricante para fazer os métodos internos do fabricante do medicamento. E todas essas subseções, elas também são embasadas em guias internacionais e também em resoluções nacionais. A seção de substâncias e materiais de referência, temos a subseção relacionada à embalagem e, por fim, a subseção relacionada à estabilidade. Então, o que nós precisamos entender aqui? O DIFA, ele é um documento que ele é descrito pelo fabricante do IFA, ele cumpre com requisitos internacionais, e a RDC 359 de 2020, ela veio justamente para harmonizar essas informações. Então, quando nós lemos a RDC 359 de 2020, a Anvisa descreve cada subseção e as informações que precisam estar inseridas ali. Então, quando você está avaliando ali um DMF, use a resolução mesmo como um checklist e sempre use os guidelines internacionais para verificar ali o racional que foi apresentado pelo fabricante, porque muitos deles se baseiam por um ICH, por exemplo, a parte de solventes residuais. O fabricante ele se baseia ali pelo ICH, que é 3C, traz algumas justificativas. Então, é sempre importante a gente estar atento a essas atualizações, tanto do âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, o DIFA, que ele é apresentado na seção 3.2.S do CTD, ele é um elemento essencial na avaliação da qualidade do insumo farmacêutico ativo. Então, cada subseção, desde a identificação do IFA até os seus estudos de estabilidade, ela é projetada para garantir que o insumo seja seguro, eficaz e fabricado de forma controlada. Então, agora nós chegamos na nossa última parte do webinar, que é a parte de registro e certificação de IFAs. Eu deixei essa parte para o final, porque nós precisamos entender realmente desde o começo, né? A definição de um IFA, nós precisamos entender ali o que foi um marco regulatório, né? Quais as RDCs que estão relacionadas nesse marco regulatório. Precisamos entender ali a maneira que é organizado um DIFA. Por quê? Porque dentro desse módulo agora, eu vou descrever para vocês todas aquelas informações que estão relacionadas ao pedido de CADIFA. Então, é necessário entender que a solicitação de CADIFA é uma solicitação inicial, é uma petição primária, e ela pode ser realizada por meio de um dos 3 assuntos disponíveis. Primeiro, solicitação de CADIFA associada. Segundo, manifestação de interesse. E terceiro, solicitação de CADIFA não associada. Então, pensando na solicitação de CADIFA associada. A CADIFA ela é obtida a partir da submissão do DIFA à Anvisa. A submissão ela deve ser realizada pelo detentor do DIFA, que seria o nosso fabricante do IFA, e a solicitação da CADIFA ela deve ser prévia e associada à petição de registro de medicamento ou pós-registro, que trata-se da alteração e mudanças do IFA.
Aqui vocês vão ver que dentro desse módulo, a gente vai falar bastante de IFA, CADIFA, detentor do DIFA, detentor da CADIFA. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, seja quando vocês estiverem trabalhando, né, ou estudando sobre o assunto, volta na RDC, busca as definições do IFA. Lembre-se que a gente não precisa decorar essas informações. As RDCs, elas estão disponíveis para serem consultadas. E é no decorrer ali do dia a dia, né, nosso contato diário, tanto com o fabricante do IFA, quanto com os processos da empresa, que nós vamos internalizando ali esses conceitos e suas aplicabilidades. Então, para se ter CADIFA associada, nós temos dois tipos de cenário. O primeiro cenário é quando nós recebemos, né, essa carta ao solicitante, detentor do registro do medicamento, que o que seria isso? O fabricante do IFA envia, então, para a empresa uma carta com o número de referência do DIFA, autorizando o uso do seu DIFA como parte da análise da petição de registro ou pós-registro do medicamento. Quando esse fabricante do IFA já possui CADIFA aprovada, é enviado para o detentor do medicamento uma cópia da CADIFA com a declaração de acesso preenchida pelo detentor do DIFA em nome do solicitante detentor do registro do medicamento. Então, sempre deverá ser informado à Anvisa o número de referência do DIFA utilizado em sua solicitação de registro ou pós-registro de medicamento por meio de uma notificação do processo de CADIFA, cujos códigos de assunto são, para registro, o 11.721 e para pós-registro, o 11.722. Então, eu trouxe de uma maneira visual o que seria essa solicitação de CADIFA associada, porque eu acredito que dessa maneira a gente consegue ilustrar melhor, né, o fluxo desse pedido de CADIFA associada. Então, inicialmente o detentor do DIFA, ele possui ali o seu DIFA, tanto a parte aberta e parte restrita, e ele já está ali na fila da CADIFA, ele já fez a solicitação de CADIFA e está esperando a sua associação. O detentor do medicamento, ele selecionou o fabricante do IFA por meio de uma prospecção, abertura de projeto, análise do DIFA, viu que está tudo ok, aquele DMF atende aos requisitos da RDC 359 de 2020, e é feito aí, então, a associação do meu pedido de CADIFA, pensando tanto no registro quanto no pós-registro. Vale ressaltar aqui que durante essa solicitação, é necessário que o fabricante tenha, pelo menos, feito o protocolo de CBPF, que ele tem o número de expediente ali de CBPF. Então, considerando que o fabricante tem esse documento, a Anvisa, ela realiza a avaliação do dossiê de registro ou pós-registro com pedido de CADIFA associada, e aí, então, é realizada a aprovação desse medicamento mais da CADIFA. Então, a solicitação de CADIFA associada, ela deve ser peticionada quando a CADIFA for necessária para o registro e pós-registro do medicamento. Hoje, os registros precisam de CADIFA, porque o período de transitoriedade já chegou ao fim, então, para o pós-registro também. Então, é sempre interessante ter em mente aí esse lapso temporal. Então, nesse caso, o número de referência, que é o nosso número do processo, ele deverá ser enviado ao solicitante detentor de registro do medicamento. Agora, em relação à solicitação de CADIFA não associada, como seria, então, esse fluxo? O meu fabricante do IFA, o detentor do DIFA, ele já possui um CBPF válido, já realizou o protocolo desse CBPF, ele faz a solicitação de CADIFA não associada, a Anvisa, ela realiza a avaliação desse DIFA, seguindo ali o escopo da RDC 359 e dos atos normativos vigentes, é feito, então, aprovado esse DIFA com CADIFA. Contudo, essa CADIFA ainda não está associada, né, a um detentor de registro do medicamento. Então, como se dá essa associação? Seguindo o fluxo anterior. Eu sou um fabricante de IFA, que eu já tenho a minha CADIFA aprovada no mercado, e eu tenho uma indústria farmacêutica que tem interesse em desenvolver esse novo projeto. Então, ali por meio da fase de prospecção, eu sinalizo para a empresa que eu já tenho a CADIFA, envio a cópia da CADIFA aprovada,
e aí é feito, então, a submissão de registro ou pós-registro. A solicitação de CADIFA também pode ser realizada por meio da manifestação de interesse. Vale ressaltar que deve ser peticionada quando solicitada pela Anvisa, após deferimento da manifestação de interesse ou por convite público da DICOM. Então, como se daria, então, essa solicitação de CADIFA? A Anvisa divulga uma lista de IFAs que ela tem interesse, o detentor do DIFA envia, então, para a Anvisa essas documentações relacionadas ao DIFA, parte aberta, parte restrita, envia também as suas informações relacionadas ao CPF ou ao pedido de CPF. A Anvisa realiza a avaliação, se tudo ok, é realizada a aprovação dessa CADIFA, e nós temos aí um fabricante de IFA com CADIFA aprovada, que está disponível no mercado para fazer essa associação, né? Pensando numa empresa detentora do registro do medicamento. Então, durante essas explicações relacionadas à associação do pedido de CADIFA, eu falei bastante sobre a necessidade do fabricante já possuir um CBPF ou ter feito ao menos um protocolo do pedido dessa certificação. Então, o que seria isso, né? O que seria esse CBPF? O CBPF ele é um documento que ele é emitido pela Anvisa, que atesta que determinado estabelecimento cumpre com as boas práticas de fabricação. O certificado ele é emitido por unidade fabril, contemplando as linhas de produção, formas farmacêuticas, classes terapêuticas e ou classes de riscos de produtos para os quais a empresa foi inspecionada. A norma que regulamenta a certificação de boas práticas de fabricação é a RDC número 497 de 2021. Então, pensando que você já entrou em contato com o seu fabricante do IFA, já recebeu essas documentações relacionadas ao pedido de CBPF, como se dá, então, né, esse processo de obtenção de CBPF para o IFA? Então, a Anvisa, o primeiro passo da Anvisa é analisar se os documentos são suficientes para permitir o planejamento da inspeção. Então, isso significa o quê? Você, como analista, já verificou lá no site da Anvisa, por meio do código de assunto, um exemplo, o código 70158, para insumos farmacêuticos, certificação de BPF para indústria internacional, exceto Mercosul, síntese química, que o fabricante do IFA precisa enviar todas essas documentações. Aquelas documentações que são da parte restrita, da parte aberta, você já avaliou, viu que está tudo ok, e aquelas informações que são da parte restrita, o fabricante enviou diretamente para a Anvisa por meio do token que você encaminhou para ele pós-protocolo de CBPF. Então, quando a Anvisa recebe essas informações, esses documentos, eles avaliam inicialmente se eles são suficientes para permitir o planejamento da inspeção. Caso os documentos estejam todos ok, segue com o planejamento da inspeção. Caso contrário, a Anvisa emite uma exigência, solicitando esclarecimentos adicionais, solicitando que seja enviado um outro documento complementar, e a empresa, no caso o fabricante do IFA, ele tem aí 120 dias corridos para cumprir essa exigência. Então, uma vez definido que a inspeção poderá ser realizada, é negociada uma data para inspeção. Como isso é feito? A Anvisa, ela entra em contato pedindo que o fabricante do IFA encaminhe 3 datas para serem realizadas a inspeção, 3 períodos. O fabricante do IFA encaminha, essa informação é enviada para a Anvisa e é aprovada a inspeção. Então, quando é aprovada uma data, já é aprovada a inspeção como consequência, e as equipes elas são convocadas a irem até o país onde a empresa a ser inspecionada está instalada. Então, por exemplo, seu fabricante do IFA, seu site de fabricação fica na Índia. Então, uma equipe de técnicos da Anvisa sai do Brasil, vai para a Índia inspecionar em loco esse fabricante do IFA. Então, durante a inspeção, são avaliados itens técnicos de todos os setores da empresa. No caso de fabricantes, por exemplo, almoxerifado, utilidades, produção, controle de qualidade, garantia da qualidade, entre outros. Então, o sexto passo, o passo final, após a realizada a inspeção do fabricante do IFA,
é entregue à empresa solicitante dessa certificação um relatório relacionado a essa inspeção, com um dos seguintes pareceres: satisfatório, então deu tudo certo na inspeção, esse fabricante do IFA vai obter uma certificação. Em exigência, significa que o fabricante do IFA vai precisar realizar algumas adequações dentro do prazo estipulado pela Anvisa. E insatisfatório, significa que o fabricante do IFA, infelizmente, não cumpre com os requisitos de boas práticas de fabricação. Então, é importante sempre lembrar que a validade do CBPF são de 2 anos contados a partir da data da sua publicação no DOU. Então, a área responsável, a pessoa responsável dentro da empresa por fazer esse gerenciamento desse cronograma, sempre tem que ter em mente que a validade se conta a partir da data de publicação no DOU. Além disso, dentro da RDC 497, tem uma informação relacionada ao lapso temporal para a renovação automática desse CBPF. O que seria isso? Dentro do prazo ali desse lapso temporal, você faz a renovação desse CBPF e a Anvisa ela não vai novamente em loco fazer essa certificação. Essa renovação ela é feita, então, de maneira automática. Então, eu trouxe para vocês aqui uma figura, que é uma sugestão de fluxo para solicitações, que está disponível dentro do manual CADIFA, disponibilizado pela Anvisa, e o que a Anvisa sugere, né, para as empresas. Que primeiro seja feita a solicitação de CADIFA. Na solicitação de CADIFA, nós teremos o número de referência do DIFA. Em seguida, seja feito o protocolo do pedido de CBPF, nós vamos ter o número de expediente do pedido de CBPF do IFA, e na solicitação de registro ou pós-registro do medicamento, nós encaminhamos, então, esses números de referência e o número de expediente de CBPF, do pedido de CBPF do IFA. Então, quando nós pensamos no contexto de registro ou pós-registro, a Anvisa ela faz uma avaliação e nós temos um resultado dessa avaliação, que pode ser deferimento, quando uma petição ela é deferida. Então, nós vamos ter uma CADIFA aprovada e é enviado, então, um ofício de deferimento. Em exigência, que significa que até naquele momento o seu pedido não foi deferido, então é enviado para a empresa ou para o detentor do DIFA uma notificação de exigência, ou indeferimento sumário, que significa que a empresa ela não cumpriu com os requisitos legais que estão disponíveis em norma. E é enviado, então, um ofício de indeferimento. Então, para contextualizar, deferimento significa que o seu DIFA está em conformidade com a RDC 359 de 2020, então garante ali que as informações elas estão de acordo e a sua CADIFA, então, ela é aprovada. Pensando, então, numa exigência, significa que as petições elas não são deferidas enquanto as informações que compõem o DIFA não forem satisfatórias. Vale ressaltar que o detentor do DIFA tem 120 dias corridos da leitura da notificação de exigência para peticionar o cumprimento de exigência. O que isso significa? A notificação de exigência ela é enviada para a caixa postal, então, a partir do momento que eu fiz a abertura daquela notificação, já começa a contar os 120 dias corridos. Não são dias úteis, são dias corridos. E o indeferimento é caso o peticionamento não estiver instruído com a documentação exigida pela RDC 359. Então, a petição ela será indeferida, indeferimento sumário. E também, caso a exigência ela não seja cumprida, né, no prazo de 120 dias, ou a exigência ela não seja cumprida de maneira integral, vai acarretar o indeferimento da petição. Então, chegamos ao fim do nosso webinar e durante nosso webinar nós podemos concluir que aprendemos bastante sobre o papel do IFA na qualidade dos medicamentos. Nós exploramos a estrutura do DIFA conforme o CTD dentro do nosso módulo da qualidade, nosso módulo do DORG Substance. Estudamos os requisitos regulatórios que são estabelecidos pela RDC 359 de 2020 e as outras resoluções desse marco regulatório, e discutimos também o processo de registro e pós-registro da CADIFA. Qualquer dúvida, sugestões que vocês tiverem, podem direcionar no grupo de alunos, estou à disposição para fornecer esse suporte para vocês, e se necessário, pode me encaminhar essa dúvida também por e-mail.
Deixei o meu e-mail aqui na tela. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, seja para tirar dúvida, compartilhar um pouco da sua jornada, um case de sucesso, um case que não deu tão certo, que a gente começa a trocar figurinhas e assim a gente discute e aprofunda muito mais nesse assunto que é bastante interessante dos insumos farmacêuticos ativos. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, pela aula maravilhosa, por todas essas informações que você trouxe para a gente. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que ficaram aqui até o final algumas informações sobre a pós-graduação em assuntos regulatórios de medicamentos da Visão Culane. Então, os professores da nossa pós trabalham todos os dias com assuntos regulatórios na prática, gente. Ou seja, isso é um grande diferencial, porque você vai aprender com quem realmente põe a mão na massa, né? Então, além de todo o material teórico, vocês têm informações também práticas. E o que que acontece? A nossa pós para público geral, ela está no valor de R$ 4.997. Mas para você que entrou no grupo, ficou nessa aula, eu tenho condições muito especiais para te apresentar. Inclusive, eu vou oferecer para vocês vários bônus que vai ficar disponível na nossa plataforma. Então, quais são os bônus exclusivos para essa turma? O curso Formato CTD em Anvisa, de R$ 47,00. O curso O Novo Marco Regulatório de IFA, Teórico e Prático, R$ 47,00. O kit de boas-vindas da Visão Culane, além de acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que é só para alunos, e ele costuma ser um grupo bem ativo, então a gente tem lá muitas dúvidas de rotina de trabalho, os professores fazem parte do grupo, assim como outros colaboradores da Visão, e porque a gente consegue prestar uma consultoria mais individualizada para vocês que vão estar neste curso com a gente. E além de todos esses bônus que vocês vão ganhar em cursos e o nosso grupo de WhatsApp exclusivo, eu ainda vou conseguir liberar para vocês um desconto de R$ 2.000. Então, após vai de 4.997 para 2.997 e você ainda pode dividir em até 12 vezes. É só você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela e esse QR Code já vai gerar o link para você se tornar aluno da nossa pós-graduação. Eu também vou enviar esse link no grupo de divulgação da aula. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos. Espero que tenham gostado dessa aula. E eu te vejo como aluno lá na pós da Visão Culane. Tchau, tchau.